E eu quero agora entrar na parte mais importante. Mas antes de eu entrar na pregação, eu queria compartilhar com os irmãos um testemunho. Um dia eu estava dentro do carro e estava fazendo algo que não é recomendado. Às vezes a gente acaba mexendo no celular, no carro. Não é algo recomendado. Mas aconteceu que naquele dia eu estava ouvindo uma pregação, um podcast, eu não lembro ao certo o que era, mas era um vídeo. E o pastor, ele falava assim nesse vídeo: tem pessoas que não prosperam na empresa, os negócios não vão para frente, a vida financeira, por causa da maledicência. O pastor falou isso. E ele explicou: um cristão, ele não pode cometer o pecado da maledicência. O que é maledicência? Falar mal dos outros. E eu estava numa época de muita revolta, que todo dia, Jean, eu falava do local que eu fazia parte. Todo dia eu falava. Não porque eles são isso, não porque... E todo dia a mesma tecla, todo dia apertando enter, todo dia. Quando eu ouvi esse vídeo, eu estava vendo o vídeo e ouvi o pastor falar no carro, eu falei: Deus, a partir de hoje eu faço uma aliança, eu coloco uma pedra no que passou e nunca mais eu toco no nome dessas pessoas. Então, querido, quer prosperar? Não cometa esse pecado. Abra sua Bíblia em João, você que tem a Bíblia, João capítulo 9 e versículo 1. Você que tem a Bíblia Sagrada, João capítulo 9 e versículo 1. Vamos à leitura da palavra do Senhor, que diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Somente até aí. Levante a sua mão ou a sua Bíblia e diga comigo: Senhor, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Queridos, muita atenção. João, ele vai narrar a história de um homem que era cego de nascença, não enxergava. Jesus, capítulos atrás, irmão Rafael, ele tinha acabado de ter um embate com os judeus. Por quê? Porque os judeus duvidavam que ele era quem dizia ser. E quem é que ele dizia ser? Ele dizia ser o Messias. Jesus declarava que ele era o Messias enviado, o Messias prometido. Jesus havia falado que ele era o Messias. Só que os judeus não acreditavam. Quando chega aqui no capítulo 9, Jesus, ele tinha acabado de ter esse embate. O que ele faz? A Bíblia diz que ele vê um homem cego de nascença, um homem que não enxergava desde o seu nascimento. Os discípulos olham para Jesus e dizem assim: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus olhou para eles e falou assim: ó, nem ele e nem seus pais. Veja só, qual era a mente dos discípulos? Qual era a mente dos apóstolos? Que aquele homem, ele era cego porque os pais dele haviam pecado. Era a mente dos judeus.
Na mente deles, Jean, aquele homem era cego, talvez porque ele tivesse pecado. Só que aqui, Jesus, ele vai responder algo extraordinário. Eu não sou condenado pelos pecados do meu pai, e a minha filha não será condenada pelos meus pecados. Eu, como pai, se agir corretamente, é bem possível que ela colherá os frutos, e o contrário também é verdadeiro. Só que a Bíblia diz que Jesus olha para aqueles homens e diz assim: nem ele pecou e nem os seus pais. Jesus não está dizendo que aquele homem não tinha cometido pecado. Jesus não está dizendo, Jean, que os pais dele não eram pessoas pecadoras. Não, não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus estava dizendo é que não existe aquela conversa de que eu vou responder pelos pecados do meu pai. Jesus está dizendo, nem ele pecou, nem seus pais. Ou seja, o ser humano responde individualmente pelas suas ações. Cada um de nós, eu, você, nós, respondemos, diaconisa Gabriela, individualmente pelas nossas ações. Você, eu, nós respondemos de forma individual pelas nossas ações. É por isso que Jesus diz, nem ele pecou. Acompanha aí o versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas olha a continuidade. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui entra, Jean, meu grande amigo, a questão do porquê às vezes Deus permite a doença chegar à nossa casa. Por que Deus permite uma porta se fechar? Por que Deus permite algo dar errado? Por quê? Por que Deus permite uma calúnia, uma injustiça? Por quê? Por que Deus permite que algo de ruim aconteça com você? Que algo de ruim aconteça com a sua casa? Que algo de ruim aconteça com os seus familiares? Porque às vezes a gente se pergunta, aqui está. Jesus respondeu, para que se manifestem nele as obras de Deus. Às vezes, as dificuldades da vida, as dores da vida, as provações da vida, as adversidades da vida, não é para nos matar, não é, diaconisa Gabriela, para nos destruir, não é para nos derrotar, não é para nos afundar em cima de uma cama, em uma depressão profunda. Não, não. Há provações permissivas da parte de Deus para que Ele se manifeste, o nome dEle seja glorificado, e você diga, foi Deus. Você olhar, Jean, e você dizer assim, ó, foi a mão de Deus que me ajudou, foi a mão de Deus que me sustentou, foi a mão de Deus que me levantou, foi a mão de Deus que me amparou, foi Deus quem estendeu sobre mim a sua mão misericordiosa, foi Deus. Querido, eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, a luta de hoje é o testemunho de amanhã para a glória de Deus. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí Jesus, ele continua, veja só, versículo 4, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que significa isso? Jesus estava dizendo, a minha obra na terra tem pressa, convém que eu faça enquanto é dia. Ou seja, a minha obra tem pressa. Jesus tinha pressa na sua obra. Jesus tinha pressa em realizar a sua obra.
Jesus queria curar aquele homem, para quê? Para o Pai ser glorificado na vida do filho. Então, Jesus usa essa linguagem mais, reforçada. Ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Jesus tinha uma missão. Qual era a missão? Realizar as obras do Pai, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, olha que escandaloso, versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Nesse versículo, Jesus, e eu encerro aqui, estava se manifestando a Israel como o Criador, porque Jesus, ele gospe no pó, no lodo. No livro de Gênesis está escrito: e do pó da terra nos formou. O Pai formou Adão do pó da terra. Jesus acaba de cuspir na terra, e ele pega lodo. O que ele faz? Ele coloca nos olhos do cego. Naquele momento, o povo de Israel estava vendo em Jesus o Criador de todas as coisas. Através dessa atitude, Jesus estava dizendo: da mesma forma que o Pai criou o ser humano do pó da terra, eu, o enviado do Pai, tenho o poder de, do pó da terra, restaurar a visão a um cego. Era isso que Jesus quis dizer. É por isso que está escrito, veja só: tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, versículo 8, e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Para encerrar, o homem era cego e era mendigo. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Jesus o curou, a multidão começou a dizer: não era este o homem cego? Porque tem um detalhe: é mais fácil ver um defeito do que uma qualidade. Não é este o homem cego? Perguntaram: não é este o homem cego? Não é este aquele que mendigava, o mendigo? Não é ele? Quantas pessoas, receba isso em nome de Jesus, vão ter que olhar para nós e dizer assim: não era aquele que estava no fundo do poço? Não era aquele que estava morto? Não era aquele que estava perdido? Não era ele? Veja só, olharam e disseram: não era este o cego que mendigava? E a Bíblia diz que ao perguntarem a ele, ele diz: sim. Quer ver? Acompanha comigo e eu me encaminho para o final. Veja só, versículo 9: uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E qual foi a resposta dele? Sim, sou eu. Era cego, era mendigo, era pedinte, mas agora não sou mais. Isso já faz parte do meu passado. Tem coisas que precisam fazer parte do teu passado. Vou falar de novo. Tem coisas que precisam fazer parte do teu passado. Tem coisas que já não pertencem mais a você. Tem coisas que já passaram pela sua vida. Não insista em trazer de volta aquilo que Deus arrancou de você. Vai ter pessoas que Deus vai tirar da nossa vida, Josué. Vai ter pessoas que Deus vai trazer para a nossa vida. A vida é assim.
desde que eu me conheço por gente, desde que eu me conheço por ser humano. Vai ter pessoas, Jean, que vão vir e vão fazer bem. Agora vai ter pessoas que Deus vai tirar. Este homem, ele acaba de dizer: sim, sou eu. Em outras palavras, eu não sou mais mendigo, eu não peço mais esmolas, a minha vida já não é mais essa vida. Aí olharam para ele e disseram assim: ó, tá, mas o que fizeram com você? Ele diz: um homem fez lodo, untou-o e colocou nos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui e lavei-me e passei a enxergar. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. A resposta daquele homem foi curta e direta. Eu era cego? Era mendigo? Era. Não sou mais. Não sou mais. Anota isso. Anota não em papel, em caneta, anota no coração. Tem coisas que você não é mais. Diga para dentro da sua alma: não sou mais. Diga para você: não sou mais. Diga para dentro de você: já não faz mais parte da minha vida. Você tem que dizer para dentro de si mesmo: já não faz mais parte. Aquele homem, ele disse: sou eu estou enxergando. Tá, mas quem foi que te curou? Ah, um homem. Ele fez lodo, untou-me, colocou nos olhos e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Querido irmão, eu quero encerrar essa pregação no dia de hoje dizendo para você: talvez você esteja na mesma posição daquele cego, mas hoje a cegueira já não faz mais parte da sua vida, e você precisa aceitar isso. Aceite isso em nome de Jesus. Aceite como aquele homem aceitou. Não aceite reviver o que passou. Tem coisas, eu vou falar novamente, que já não fazem mais parte da sua vida. Jesus arrancou, não sei se por um livramento, não sei, alguma coisa que você não sabia, Deus sabia, alguma coisa que você não podia ver e Deus estava vendo, alguma coisa que você não podia enxergar e Deus estava enxergando. Deus viu. E o que Deus fez? Deus tirou, Deus arrancou. Você precisa, é duro? Sim. É difícil? É. Mas tem coisa, Jean, que você tem que decidir dentro de si: não faz mais parte da minha vida, seja o que for. Quando o Senhor me deu a ordem e Ele disse: saia, eu entendi que tinha lugares que já não fazia mais parte da minha vida, e tinha até pessoas que já não faziam mais parte da minha vida, porque Deus arrancou. Querido, eu encerro dizendo para você: não busque de volta aquilo que você orou tanto para sair. Amém? Tem coisas que a gente ora tanto para sair, aí quando sai, a gente quer buscar de volta. Fique de pé, por gentileza. Vamos agradecer ao Senhor, agradecer por sua graça. A história desse homem, eu trouxe ela hoje de forma muito resumida, inclusive muito objetiva até. Essa história é muito profunda, mas o que eu quero que você entenda é que Jesus é tudo que você precisa. Jesus se revelou como Criador. O cego, que já não era mais cego, ele aceitou quem ele era em Deus. E o que ele disse? Tu és o cego? Sou. Agora não sou mais. Jesus me curou, Jesus me limpou, Jesus me purificou, Jesus arrancou da minha vida. Eu quero dizer para você hoje, por favor, irmão, tem coisas que o próprio Deus, Ele fez assim, ó, Ele arrancou de você, e Ele disse: não te pertence, te fez mal até agora,
foi pedra de tropeço até agora, foi um obstáculo no seu caminho até agora, chega, já não faz mais. Eu não sei quem que Deus quer falar na noite de hoje, mas Deus vai falar com algum coração. Chega, já não faz mais parte da sua vida. O Senhor arrancou. Levante as suas mãos aos céus agora. Eu vou pedir para você, fecha teus olhos, e você agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado, meu Pai, por mais que eu não entenda, mas obrigado, Senhor, porque teve coisas e pessoas que foi o Senhor quem tirou. O Senhor tirou a cegueira daquele homem cego. Alguns diziam: será que é ele? Outros diziam: sim, é ele. Senhor, e nós no dia de hoje dizemos, de coração aberto, de mente aberta, de alma aberta: sim, o Senhor arrancou da nossa vida. O Senhor arrancou aquilo que não o agradava. O Senhor arrancou de nós aquilo que já não mais o glorificava. Diga para Deus: Senhor, me faça entender os teus propósitos, me faça entender os teus desígnios, me faça entender a tua vontade, me faça, Senhor, entender o teu querer, me faça, Senhor, entender aquilo que te agrada, me faça, Senhor, entender. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, porque Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus gracioso, zeloso, Tu és um Deus bondoso, generoso. E nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Estamos aqui, meu Deus, tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que nós não compreendemos, Senhor Jesus, tem coisas que fogem à nossa compreensão, mas em tudo nós Te damos graças, nós Te louvamos, Senhor, nós Te exaltamos, Te bendizemos, nós Te glorificamos, Senhor, porque nem tudo nós precisamos entender. Tem coisas que nós precisamos confiar e acreditar que o Senhor não nos deixará desamparados. Levante a sua mão e diga comigo: Senhor, mais forte, diga: Senhor, me faça entender os Teus desígnios e os Teus propósitos, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Diga para Deus: me faça entender, Senhor. Diga: abra minha mente. Fale para Deus: abra, Senhor, a minha mente para a Tua glória e a Tua honra. Queridos irmãos, eu vou encerrar agora. Eu vou orar por todos aqui no altar. Depois lá atrás tem um cafezinho abençoado. Mas eu queria fazer um convite especial para domingo. Domingo é o dia da família. Quem ama sua família aqui, levante as mãos. Sua família abaixo de Deus é o que você tem de muito importante. Então, domingo 9h30, eu quero orar por você e pela sua família. Sexta-feira, culto da palavra. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Levante as mãos e diga: obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar em Tua presença. Eu estava vendo hoje